Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem, infelizmente, os ucranianos perderam algum terreno próximo a Plochanska, no norte de Kriminá, próximo a Svatov, né? Perderam cerca de 4 quilômetros numa contraofensiva russa ali na região. Em compensação, essa mesma contraofensiva russa, que teve algum ganho também na cidade de Chornovopivka, acabou depois sendo contrabalançada de novo pelos ucranianos. Os ucranianos não apenas retomaram o que tinham perdido para os russos, como avançaram mais um tanto, né? Como Zitlivka e Dibrova também foram tomados pelos ucranianos, ao que tudo indica, isso significa que Kriminá está praticamente cercada e os russos devem ter que sair dali muito rapidamente. Em Bakhmut, os russos tiraram uma foto de uma ponte que caiu já há mais de 2 meses atrás, lá no início de setembro, e estão dizendo isso, estão botando isso como sinal de que os ucranianos estão recuando, já estão destruindo as pontes em Bakhmut, mas isso é mentira. Essa ponte foi destruída em setembro e até agora estamos lá lutando, né? E também teve a ofensiva suicida russa em Velika Novosilka, uma cidade aqui em Zaporizhia, em que os russos tentaram bater de frente com os ucranianos, acabaram perdendo muita gente, muitos veículos, ou seja, a linha de frente para os russos ontem foi trágica. Vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gertrudes, Peter no País dos Sovietes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente dar uma olhada aqui na linha de frente, deixa eu falar para vocês que teve mais um incêndio em shopping center lá na Rússia, né? Como eu falo para vocês, eu nem falo todo dia questão de incêndio, porque todo dia tem incêndio lá na Rússia, por isso que eu não acho que tenha sido nada anormal aquele incêndio outro dia. Agora, a questão de por que tem tanto incêndio na Rússia já está começando a levantar algumas suspeitas, né? Então, dá para ver aqui que é um shopping center bem grande que pegou fogo aqui, ó, um shopping center enorme, né, que pegou fogo ontem. E o pessoal aqui está perguntando aqui, pode ser 3 coisas, né? A primeira coisa, falta de peças, né? Ou seja, sanções estão causando uma deterioração dos sistemas anti-incêndio na Rússia, o que eu não acho que seja uma coisa tão fácil assim, porque o sistema anti-incêndio não é algo que demande manutenção com tanta frequência, né? Mas enfim, ignorância pelos donos, deixando a segurança mais relaxada, né? Para tentar economizar dinheiro, isso é uma possibilidade, né? Tem muita gente realmente que acha que dá para economizar nessas coisas de sistema anti-incêndio, mas o terceiro ponto que ele coloca aqui é o que eu acho que é a verdade aqui, ó, que é fraude de seguro. E isso é uma coisa que o pessoal deve considerar mesmo. Para pensar por que tanta fábrica, tanto shopping, tanta loja, tanto prédio comercial está pegando fogo na Rússia. Porque o pessoal está no desespero, a economia lá está destruída completamente pelas sanções, por essa guerra sem sentido algum que o Putin está fazendo. E aí o que o pessoal sente? O pessoal vê a única alternativa que eles têm, fazer fraude de seguro, botar fogo na própria propriedade, tentar receber o seguro e vazar para o exterior. É uma alternativa que muita gente vê nesses momentos. Não é uma alternativa correta, mas pode ser exatamente isso que está acontecendo lá na Rússia. O pessoal botando fogo na própria propriedade de propósito para tentar, pelo menos, reaver o dinheiro do seguro e sair da Rússia, né? Outra informação que a gente teve, ainda complementando as informações de ontem, lembra que ontem a gente falou sobre aquela base aqui em Melitopol, né, base russa em Melitopol, que foi atingida. E a gente tem agora a informação que foram cerca de 200 mortos russos nessa região aqui, nesse ataque, né? Então, só para a gente ter um quantitativo de quanta gente acabou empacotando nessa brincadeira, né? E também saiu um vídeo aqui de um ataque com a HIMARS numa base russa em Alchevsk. Não é coisa recente, não, quer dizer, mais ou menos recente, né? Dia 4 e 5 de dezembro que foi esse ataque, a gente falou sobre esse ataque no vídeo aqui dos dias 4 e 5, pode procurar lá, mas um soldado gravou dentro do apartamento depois do ataque, falando, olha só, me salvei, coisa e tal. Eu vou tocar um pedacinho do vídeo aqui para vocês verem o desespero do pessoal. Вот и по нам въебало, по общаге. Окно выбило. Фу. Блядь, еле живой остался, нахуй. Вот тут, холик разъебало нахуй. Короче, пиздец, Хаммерс полетел.
Вон, окон нету, короче, пиздец. Вот здесь вот все окна были, окон нету вообще, ноль нахуй. 9-й этаж. Здесь вот туалет был, туалета nету, блядь. Destruição completa, né? Eu não vou tocar o vídeo todo, que é meio longo, né? E teve um momento que ele fala, caramba, não tem como descer daqui, porque a parte do elevador foi toda destruída e coisa e tal. Ele olha pela janela aqui no final e vê, tá vendo, o resto do prédio todo sumiu aqui, ó. Como é que nós vamos fazer para descer aqui? Metade do dormitório foi derrubada, né? E tá aqui Auschwitz, o ataque que foi feito aqui no dia 4 e 5 de dezembro. E tem uma parte que está no Telegram, mas eu nem vou entrar porque aí mostra vários corpos de mortos e feridos nesse ataque, então também não vale a pena a gente entrar nisso, mas é só para mostrar como realmente é perigoso, né? Como causa dano esse tipo de ataque. E, bom, vamos falar então sobre a situação lá em Kriminá, porque é uma situação que tem alguns pontos importantes, né? A primeira coisa é a seguinte, aqui é norte de Svatov, né? Norte de Svatov, os ucranianos continuam tentando avançar aqui. Eles tomaram Kislivka alguns dias atrás e agora estão rumando em direção a Nizhia Duvanka, que é essa outra cidade um pouquinho maior aqui, que fica a norte de Svatov, né? Svatov está logo aqui embaixo. E parece que os russos mandaram reforços aqui de Troitsky para essa cidade por conta disso, né? Aqui em Svatov em si, os russos tentaram fazer contraofensivas aqui, mas não conseguiram avançar nada, né? Tá parado aqui esse fronte de batalha, né? Novoselivsk durante muito tempo esteve no controle ucraniano, os russos agora jogaram de novo para a região de combate. Então não é que eles conseguiram conquistar Novoselivsk, mas está ali na região de combate agora, onde estão acontecendo as coisas, né? Ele bota até uma imagem aqui de Novoselivsk, totalmente destruída, já não serve para nada. Agora, o ponto central aqui, onde teve movimentação ontem, foi aqui próximo a Kriminá, né? Kriminá é essa cidade maior aqui, que é uma grande base. A defesa russa nessa região é justamente feita pela ligação entre Kriminá e Svatov, né? Svatov está logo aqui em cima desse mapa. Então, recentemente os ucranianos tinham chegado até Chervonov-Popivka e também tinham tomado Plochanka, né? Então eles já estavam aqui nessa região com um avanço muito grande, já tinham interrompido a estrada R-66 que passa por aqui, e estavam atacando Jitlivka, que é essa cidadezinha aqui, e isso, se os ucranianos realmente tomarem essa cidade aqui, isso é muito ruim para os russos, porque Kriminá fica praticamente cercada, né? Os ucranianos já estão aqui embaixo também. Kriminá é uma cidade grande, que tem muito equipamento russo aqui, então é bem possível a visão de que em algum momento isso acabe sendo evacuado pelos russos para evitar perder todo esse equipamento que tem aqui, né? Agora, o que aconteceu no último dia, né? A situação que tem agora é a seguinte, repara que Plochanka já estava, essa parte toda aqui já estava tomada pelos ucranianos. Só que ontem os russos fizeram no início do dia uma ofensiva muito forte nessa região. Parece que os ucranianos meio que dormiram no ponto. Nesse meio tempo os russos trouxeram muitos reforços aqui. São os mobilizados, é aquilo que eu falei para vocês, mobilizados, eles têm pouco equipamento, têm pouco treinamento, pouca capacidade, mas eles são muitos. Então, no final das contas, não ache que não vai fazer nenhuma diferença, não faz diferença sim. E foi justamente esse caso que aconteceu aqui, né? E daí os russos conseguiram avançar significativamente ontem aqui, chegaram próximo a Nevsk, aqui por baixo, aqui, tomaram 4 quilômetros nessa região aqui. Eu vou usar esse vídeo aqui do Reporting from Ukraine, vocês conhecem o canal, eu já falei deles para vocês, é um canal muito interessante que fala justamente sobre essas movimentações mais operacionais e técnicas no solo, né? Então, os russos trouxeram reforços para cá e vieram com tudo aqui, conseguiram avançar, tomaram de novo Chervonopopivka, conseguiram estabelecer uma nova, avançar uns 4 quilômetros aqui. Felizmente aqui os ucranianos conseguiram segurar o avanço deles, mas eles aqui também avançaram, aqui em Plochanka, avançaram também uns 4 quilômetros por aqui também, né? Então foi uma contraofensiva que pegou os ucranianos de surpresa. Eles não se deram conta da chegada de reforços russos, deveriam ter se protegido melhor, mas tudo bem, porque eles conseguiram manter, primeiro, a Makivka, que é importante para manter essa segurança nessa região aqui. Então os russos não conseguiram mais avançar para cá. E aqui embaixo foi até melhor, porque os ucranianos conseguiram não apenas avançar
e retomar a área que eles tinham feito ali, como também eles conseguiram ameaçar ainda mais aqui Zitlivka. Zitlivka é essa cidadezinha aqui, e ela é muito importante pelo seguinte: essa região aqui, ó, é uma floresta que é um ponto mais alto em relação a Kreminá. E aqui nessa região aqui tem um pântano, então chegar de Chervonopopivka para essa floresta pode ser difícil, mas de Zitlivka é mais fácil, né? E os ucranianos já estão aqui agora na porta de Zitlivka. Então o resultado de ontem foi esse. Os russos conseguiram avançar, chegaram a tomar 4 quilômetros aqui, mas os ucranianos repeliram eles rapidamente e acabaram até avançando um pouco mais do que estavam ontem nessa região aqui. Aqui em cima não. Aqui em cima os russos retomaram totalmente Plochanka, que estava sendo disputada então, e ainda avançaram uns 4 quilômetros para cá. E embora os ucranianos tenham conseguido parar eles aqui, não conseguiram retomar a área e ainda estão aqui nessa batalha, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. O ponto central é esse daqui, né? Que eles estão falando que os ucranianos estão perto de tomar de novo Chervonopopivka e Zitlivka, e se tomarem Zitlivka vai ser um passo para fazer o cerco aqui a Kreminá, usando essa elevação que tem nessa região aqui, né? Enfim, e parece que Dibrova caiu também. Vou explicar para vocês por que eu acho isso. Se você olhar aqui no mapa da região, né? Ele fala aqui, ó, que tá tendo batalha aqui em Zitlivka, aqui em Chervonopopivka. Repara, aqui está dizendo que os russos bombardearam essas cidadezinhas aqui, ó, essa cidadezinha menor aqui de Pichany, né? E também Chervonopopivka. Os russos não iriam bombardear essa cidade se eles estivessem controlando ela, né? Então, ou seja, provavelmente essas cidades já estão a maior parte delas na mão dos ucranianos. E olha só, eles também bombardearam Dibrova. Dibrova é um vilarejo pequenininho que tem aqui, né, mas que ainda estava, ou pelo menos ainda se acredita que está em poder dos russos, mas os russos não faria sentido os russos bombardearem uma cidade que eles estão controlando. Ou seja, isso mostra que e essa cidade aqui não é o tipo de cidade que dá para você falar, não, está metade com os russos, metade com os ucranianos, não faz sentido, é uma cidade muito pequena para isso, né? E a função que faz aqui Dibrova em relação a Kremina é a mesma função que fazia aqui Drobchev em relação a Lima, né? Lembra quando os ucranianos estavam tentando retomar Lima aqui? E aí ficava um grupo de russos aqui nessa região em Drobchev. Qual que é a ideia disso? É que tendo uma linha de tropas aqui na região, você evita uma série de ataques diretos que poderiam ser feitos a Lima. Quando caiu Drobchev, Lima rapidamente foi cercada e aí foi retomada pelos ucranianos. É possível que a ideia aqui seja a mesma, ou seja, os russos mantêm tropas nessa cidade exatamente para manter uma linha de defesa aqui e evitar ataques ucranianos, né? Agora, se Dibrova realmente caiu e essas cidades aqui também estão perigando, a situação em Kreminá muito rapidamente vai ficar crítica, né? A pronúncia correta é Kreminá. É que às vezes eu erro e falo Kremina, porque em português se leria Kremina, né? Enfim, essa é a situação nessa região aqui. Os ucranianos perderam algum terreno nessa região próxima a Plochanka, mas não é nada grave, isso foi contido e, em compensação, avançaram aqui do outro lado, né? Agora, ontem começou a circular a imagem desta ponte destruída aqui, tá vendo? Essa imagem indica essa ponte aqui em Barmut, no norte de Barmut, né? Barmut está aqui, essa ponte é uma ponte que tem aqui nessa região, e que, segundo eles, isso daqui foi espalhado, principalmente em Telegram russos, com a mensagem de que, tá vendo, os ucranianos estão abandonando Barmut, eles já estão destruindo pontes, né? É verdade, é natural que quando um exército vai abandonar uma cidade, ele destrua as pontes daquela cidade, porque afinal isso prejudica o trabalho do invasor, né? O invasor vai ter mais trabalho para atravessar os rios naquela região. Então a última coisa que você faz quando você está planejando sair de uma cidade é destruir as pontes. Mas esse caso aqui é enganoso, tá? É enganoso por quê? Porque essa ponte aqui foi destruída em início de setembro, dia 9 de setembro, o pessoal explica aqui. A imagem só apareceu agora, mas isso foi destruído lá em setembro. E por quê? Naquela época, outras pontes foram explodidas também na região de Barmut. A possibilidade, existe realmente a ideia de que talvez naquele momento, lá no final de agosto, início de setembro, os ucranianos estivessem seriamente pensando realmente em entregar
Bakhmut, né? Por que isso? Porque vocês lembram, pouco antes disso, os russos conseguiram tomar Lysychansk e Severodonetsk. Então talvez tivesse mesmo uma preparação para isso. Mas a verdade é a seguinte, os ucranianos não abandonaram Bakhmut então, e não tem motivo nenhum para abandonar agora. Se você olhar aqui a linha de frente a diferença, que é isso daqui, ó, no dia 31 de agosto, esse da direita aqui. Esse daqui é o de agora. Repara que andou um pouquinho sim, né? Os russos conseguiram avançar alguns quilômetros em direção a Bakhmut, mas na verdade não fez nem tanta diferença. A gente está falando de final de agosto, ó, setembro, outubro, novembro. 3 meses os caras jogando um monte de gente ali, fazendo um monte de coisa e não conseguiram avançar praticamente nada. Avançaram alguns poucos quilômetros aqui, né? Aí o Defmon tá falando, a gente pode ficar mais calmo, por favor? Não precisa ficar nervoso com esse negócio, né? De achar que a ponte está caindo, né? Enfim, teve realmente um avanço aqui, principalmente no sul, né? Na parte sul aqui, mas realmente 10 quilômetros que eles avançaram aqui no sul, mas nada além disso, né? E aí ele está falando aqui ó, que, na verdade, a ponte foi destruída 6 de setembro. A ponte foi destruída no dia 6 de setembro e na mesma época os ucranianos destruíram uma outra ponte aqui que tem lá em Bakhmut. Aqui, ó, aqui foi 6 de agosto, foi um pouco antes, né? Destruíram essa ponte aqui também sobre o rio que tem lá, né? E não quer dizer que os ucranianos estão saindo da cidade, não tem essa não, né? O que está acontecendo realmente, o que aconteceu realmente foi uma operação dos russos para tentar dizer que os ucranianos estão saindo da cidade, né? Olha só, estão destruindo pontes e coisa e tal. Isso pode ter um impacto moral nas próprias tropas ucranianas que estão ali na região, porque eles estão lutando de forma difícil, né? Não tá fácil a batalha ali, mas você pensa assim, pô, tô lutando aqui e vão abandonar a cidade, então vão abandonar a cidade também, né? Esse tipo de operação de inteligência acontece com muita frequência. É a guerra de informações, né? Mas não, essa ponte é antiga, ela foi quebrada já há muito tempo atrás, não faz diferença nenhuma. A situação lá continua, o tradicional moedor de carne russo, que está cada vez pior, segundo está dizendo aqui o Ukraine Frontlines, que é o pessoal do Euromaidan, né? Euromaidan, vocês sabem, é como chamava o movimento que fez a Batalha da Praça Maidan lá em 2014, em Kiev, né? Mas enfim, a história dos wagneritas, né, do grupo Wagner, provavelmente vai acabar em Bakhmut, né, independente de quantos condenados eles consigam recrutar, porque realmente o moedor de carne está funcionando muito forte ali, né? Isso daqui ó, foi uma imagem que saiu de ontem, 2 T-90, que são dos tanques mais avançados que a Rússia tem. Ela tem aquele projeto do T-14 Armata, que seria um super tanque moderno e coisa e tal, mas a verdade é que aquilo ali é projeto, não está funcionando ainda, não tem nem condições, nem fizeram menção de mandar para a Ucrânia aquele tanque. Parece que eles têm só 3 protótipos que eles usam ali para teste, coisa e tal. Em termos de tanque mesmo, mais avançado é esse daí. E ontem eles perderam 2 bem próximo ali de Bakhmut, né, somente na região de Bakhmut, né? Bom, e ontem teve também mais um ataque atrapalhado russo que deu errado e acabou matando um monte de gente deles, né? Russos, né? Os russos decidiram fazer um grande ataque em Velika Novossilka, que é aqui uma região do lado de Vuhledar. Deixa eu mostrar para vocês no mapa aqui. Vamos recapitular como é que está a situação nessa região aqui. Lembra qual que é o problema dos russos aqui, né? Eles precisam proteger a todo custo Volnovanha, que é essa cidade aqui, que tem um grande entroncamento de rodovias e ferrovias, que é a única ferrovia que eles têm ainda que permite eles transportarem por trem, né, equipamentos aqui para o sul da Ucrânia e para a Crimeia, porque lembra, a ponte da Crimeia, a parte ferroviária dela ainda não está funcionando. Parece que eles já reabriram a parte rodoviária da ponte da Crimeia, mas a parte ferroviária não está funcionando ainda. Então, a única opção que eles têm, a única linha de trem é essa, sair aqui da Rússia, passa aqui por Donetsk, passa por Volnovanha e segue aqui para o sul da Ucrânia, e aí pode chegar até na península da Crimeia. Então os russos querem muito proteger essa cidade, e daí existe um grande agrupamento de tropas ucranianas nessa região aqui de Vuhledar. Então os russos tentaram durante muito tempo tomar Pavlivka, tomar essa região aqui para expulsar os ucranianos daqui, justamente para dar um colchão de folga a Volnovanha, né? Porque a qualquer momento os ucranianos podem fazer um ataque aqui, tomar essa cidade e prejudicar
o transporte de forma significativa, né? Ainda restaria a rodovia que passa aqui por Mariupol, que está sendo cada vez mais usada, mas aqui é rodovia, né? Não é trem, não passa trem aqui. O que passa aqui é caminhão. Está sendo muito usado também, mas transporte ferroviário só por aqui. Então isso aqui é um risco muito grande para os russos, essa cidade aqui. Eles tentaram bater aqui, perderam muita gente aqui em Pavlivka. A gente fez vários vídeos falando sobre os ataques aqui e desistiram. No momento pararam, deixaram Vuhledar quieto, né? Chegaram até meados aqui da cidade de Pavlivka, em Mikilsk, né? Eles estão nessa linha aqui, mais ou menos do Rio aqui, né? Segue até essas duas outras cidades aqui que estão em disputa, tá? Essas cidades aqui, elas não estão controladas pelos ucranianos, não. Elas estão em disputa aqui entre Ucrânia e Rússia, né? Enfim, mas não chegaram a Vuhledar, que é onde estão as tropas russas. Aí o que eles fizeram? A grande ideia deles foi a seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos tomar Velika Novosilka para a gente interromper a T-0509, que é uma estrada que é usada pelos ucranianos para abastecer justamente essa cidade aqui, essa região aqui de Pavlivka e Vuhledar, né? Então a gente toma Velika Novosilka e atrapalha a logística ucraniana nessa região toda aqui, né? Dá para ver que a principal rodovia vinha aqui de cima, aí aqui ela vai na lateral, embora tenha outras rodovias aqui também para abastecer Vuhledar, é mais difícil, estão mais próximas aqui do campo de batalha e coisa e tal, né? Então, essa foi a tentativa russa que eles fizeram ontem. Botaram um monte de tropa aqui nessa região aqui e tentaram tomar Velika Novosilka, só que não conseguiram. Ao contrário, parece que foi uma tragédia completa e destruíram vários tanques. Tem gente falando em 24 tanques no total destruídos nesse avanço russo aqui. E muitos russos também morreram nesse avanço aqui em Velika Novosilka. Tem uma imagem de numa região só você tem aqui 5 blindados e um tanque, né? 5 BMPs, que são transportadores de soldados blindados, né? E um tanque destruídos nessa ofensiva numa região só, né? Num ponto só. Mas não é só isso, né? Aqui está o Dmitry falando justamente qual é a ideia disso aqui. Isso aqui foi uma mensagem num blogger russo antes dessa invasão, antes dessa tentativa de avanço deles. Olha só. A decisão de atacar Velika Novosilka, a área de Velika Novosilka, parece potencialmente perigoso para o flanco direito dos ucranianos em Donbás, né? Durante a primavera, as tropas russas tiveram a chance de entrar nessa direção, fazer uma incursão de 15 a 20 quilômetros dentro, mas acabou não funcionando. Se o sucesso for obtido agora, duas tarefas operacionais importantes seriam resolvidas. O acesso deixa eu tirar minha cara aqui para vocês verem. O acesso à estrada de Zaporizhia-Donetsk, que ficaria complicado o suprimento para o grupo ucranianos, e também criaria uma ameaça para o pocket de Vuhledar, ou seja, as tropas ucranianas, o grupamento ucraniano ali na região de Vuhledar, né? O que salvaria muitas tropas russas de ataques cabeça a cabeça, né? Naquela região e ainda permitiria deixar os ucranianos naquela região meio em cerco, né? Ou seja, quase em cerco. Então são esses os objetivos. São esses os objetivos, então, que a gente falou, mas isso aqui ele falou antes do ataque acontecido, né? Do ataque ter acontecido, mas o resultado não foi positivo. Aqui tá vendo, a transmissão de como é que foi o ataque, tá vendo? Isso aqui foi um drone que tá mandando a imagem para uma transmissão via Google Meets, e aqui o centro de comando acompanhando o ataque na região ali de Velika Novosilka, né? Dá para ver que foi bastante forte a coisa, mas não conseguiram avançar de fato, né? Os ucranianos retomaram tudo, né? Então eles estão falando aqui justamente, não apenas, olha só, o ataque em Vuhledar, o último ataque em Vuhledar não apenas falhou em resultar em conseguir tomar Vuhledar, mas também permitiu que os ucranianos retomassem uma série de áreas aqui próximos a Vuhledar, né? Então aqui ele não está falando desse ataque em Velika Novosilka, mas também no ataque em Vuhledar que houve algum tempo atrás
e que os ucranianos acabaram retomando algumas áreas que já tinham chegado a controle dos russos, né? Aqui em Minsk e em Volodymyrivka, ou seja, de fato aqui está dizendo que Mikilsk, é o nome da cidade, foi retomada pelos ucranianos, e Volodymyrivka, que é essa daqui, mas como eu falei, isso aqui está em batalha ainda, né? Não há um domínio completo pelos ucranianos aqui, né? O fato eles fizeram essa contraofensiva e acabaram sendo repelidos. E além disso, teve também mais um pequeno ganho na região de Zaporizhia. As tropas ucranianas liberaram Lobkov. É um pequeno trechozinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para entender onde é que é isso. Aqui, ó, Lobkov. Aqui, na verdade, é estrategicamente bastante importante, né? Porque está chegando perto de poder contornar esse braço esse rio que tem aqui, né? Que é o que garante a linha de defesa russa nessa região, né? A defesa russa nessa região aqui em Kamiansk está justamente nesse rio, e se os ucranianos tomaram Lobkov, e parece que sim, tá vendo aqui mais uma vez tem um símbolo aqui de bombardeio, os russos não iriam bombardear uma cidade que eles controlam, né? Então estão bombardeando uma cidade porque os ucranianos retomaram ela. Se conseguir ir mais adiante aqui e tomar a cidade de Pyatkhatyk, eles poderiam facilmente contornar esse rio aqui e ameaçar a retaguarda das tropas russas que estão nessa região toda aqui, né? É um caminho para chegar em Enerhodar. Enerhodar está logo aqui, né? Enerhodar está logo aqui. E toda essa movimentação que teve na linha de frente ontem acabou gerando alguns números superlativos aqui em termos de perdas russas, né? 620 soldados russos foram mortos, né? É lógico que isso daqui é segundo as Forças Armadas ucranianas, e 24 tanques e 8 blindados de transporte de pessoal, né, de transporte de soldados. Então foi 24 tanques que está falando, mas isso daqui foi em toda a linha de frente, né? Então não foi tudo ali em Velika Novosilka, ali a gente viu 5, mas certamente tem mais nesse avanço deles ali e em outras regiões do fronte, né? Realmente uma grande quantidade de perda para os russos aí nos ataques de ontem, tanto lá em Luhansk quanto em Zaporizhia. É lógico, em Bakhmut continua girando o moedor de carne também, todo dia moendo russos lá, né? Números impressionantes, realmente. E para o pessoal que pergunta assim, você fala as perdas russas, mas não fala as perdas ucranianas, eu já respondo, os ucranianos são vítimas. Ninguém comemora vítima perdida, pessoas que morreram. Não, isso é triste. Infelizmente, sim, tem soldados ucranianos que morrem, mas eles são vítimas. A gente comemora, a gente agradece toda vez que morrem russos, porque russos são invasores. Os russos estão na terra que não é deles, eles estão invadindo a região ali, a propriedade privada dos ucranianos na região. Então, quando eles morrem, a gente comemora. Que bom que morreram 620 russos, entendeu? Se você aí, o pessoal comenta de vez em quando embaixo, por que você não fala a morte do ucraniano? Se você está interessado em morte de vítima, meu amigo, procure um psicólogo, porque isso é um comportamento doentio, não se comemora a morte de vítima, não se compara a morte de vítima à morte de agressor. Cada ucraniano que morre é para a gente lamentar, para a gente chorar, para a gente ficar triste. Cada russo que morre é para a gente comemorar, o invasor está morrendo, entendeu? Que fique claro para o pessoal aí, né? E, bom, o Dmitry está trazendo para a gente aqui mais um texto também bem impressionante aqui do pessoal, mostrando o pessimismo, né? Na verdade, é um texto que o cara tenta aqui dar uma animada nos russos, mas mostra justamente o quanto o pessoal está pessimista sobre a situação na linha de frente, né? E aqui o cara começa com a frase que essa guerra precisa ser ganha se a gente quer preservar a Rússia. O Strelkov, que retornou do front, a gente falou sobre os textos do Strelkov, né? Então aqui ele está falando sobre aquele texto do Strelkov, né? O nome desse rapaz que está escrevendo aqui é Zastavny. E aí ele fala, olha só, o Strelkov, que retornou do front de batalha, gravou um longo vídeo em que ele expressa sua opinião sobre a situação no país. A coisa mais importante que ele disse é que a Rússia precisa vencer essa guerra. De outra forma, todos nós vamos sofrer as consequências. É impossível não entender Strelkov. Ele retornou do fronte para Moscou. Um castelo de pessoas que ainda não entendem o que está acontecendo na linha de frente, e tudo isso é uma ameaça pessoal a eles, não apenas ao país.
essa guerra realmente precisa ser vencida, mesmo que você não esteja interessado em política e você não se importe sobre o ganho territorial ou a integridade territorial do seu país. Porque você não pode ser inocente acreditando que se você perder essa guerra, se nós perdermos essa guerra, lembra, quem está falando aqui são os russos, se os russos perderem essa guerra, você não vai perceber isso. Ao invés disso, ao invés de lutar no fronte próximo a Bakhmut, você vai ter que ver uma guerra civil e intervenção estrangeira literalmente na sua janela, com consequências compreensíveis para você e para os seus parentes, né? Soldados americanos e humvis vão cortar a sua cidade e atirar em todo mundo exatamente da mesma maneira que eles fizeram em Bagdá, né, no Iraque, né? Então a escolha na sua realidade limita-se a duas opções. Ou você faz o melhor para suportar a briga na frente de batalha, buscando a vitória agora, ou após algum tempo no front, esse front vai passar a ser a sua casa e você vai ter que suportar isso baseado no instinto de autopreservação. Sim, nosso Estado tem problemas conhecidos e coisa e tal, e pode criar a falsa impressão que está tudo perdido e que a única coisa que resta é esconder nossa cabeça na areia e se render aos ucranianos, mas é importante entender que, por exemplo, a Milícia Popular de 1612, ele está falando aqui sobre a guerra da Rússia com a Polônia, se não me engano. A gente nem tinha um Estado e oficiais colaboraram, enfim, está usando um exemplo histórico aqui. Esse pessoal fala muito isso, é impressionante como é que a Rússia é presa ao passado, né? Ela fica usando esses exemplos de que não, olha só, na época e coisa e tal. Enfim, ou seja, o cara, ele tenta dar uma animada, né? Não temos que lutar e coisa e tal, mas meio que dá um tom de desespero aqui, né? Eles estão vendo que não tem chance nesse negócio. Já estão trabalhando na hipótese do próprio território russo ser cedido. A gente vai falar sobre isso mais adiante. O Putin falou isso numa reunião sobre ceder a Crimeia e ceder os territórios. Deixou até o pessoal assustado lá, né? Enfim. Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam sobre a possibilidade de Belarus entrar a ajudar a Rússia mais uma vez. A gente já falou sobre isso em vários vídeos. Só resumindo, eu não acredito que isso aconteça, não vejo essa possibilidade. Eles também concluem isso no final, mas os russos continuam tentando colocar Belarus, né, nessa guerra, né? Bom, ontem o Zelensky conversou com o Joe Biden, né, o presidente americano, e disse que foi muito bacana a conversa, foi muito boa a conversa, muito produtiva e coisa e tal, que os Estados Unidos vai continuar ajudando a Ucrânia, coisa e tal. Mas aí o Andriy Yermak, que é um dos ministros lá do Zelensky, postou isso daqui, ó. Bandeirinha ucraniana, bandeirinha americana, telefonema. Ou seja, o Zelensky está conversando com os americanos, né? E aí foguetinho, terra e vamos ganhar, né? E coisa e tal. Ou seja, inferindo que haveria alguma arma nova, né? Pode ter sido só uma brincadeira dele, coisa e tal, mas na verdade o Kyiv Post fez questão até de explicar que, não, o que houve foi o seguinte, o Biden anunciou algum pacote de ajuda novo? Não, já teve o pacote anunciado recentemente, deve ter mais pacotes, mas por hora não teve nenhuma novidade. Você falou alguma coisa sobre armas que a Ucrânia precisa? Não, não houve nenhuma discussão de novas armas e coisa e tal, né? Então, é aquilo que o Zelensky falou, foi uma boa conversa, que os Estados Unidos vão continuar apoiando a Ucrânia para não ter problema nenhum e coisa e tal. Não tem nenhuma novidade em termos de armas, a não ser que tenha alguma conversa que não pode ficar pública, né? É isso que todo mundo tirou dessa ideia da brincadeira aqui do Andriy. Talvez tenha havido alguma negociação adicional, só que não pode ser tornada pública, então continua aí oculta, né? Olha só. E o Victor Bout, aquele traficante de armas que foi liberado pelos americanos lá para a Rússia, ele já está livre lá na Rússia e já entrou no Partido Liberal Democrático da Rússia, o LDPR, que é um partido ultranacionalista lá. Dá para entender essas coisas? O partido chama Liberal Democrata e é um partido ultranacionalista, né? Enfim, e o Girkin, né, o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, respondeu a isso com uma mensagem: merda, vai a merda, né? Ou seja, chamando os dois de merda, né? Tanto o Partido Liberal Democrático quanto o Bolt, né? Curioso como é que está surgindo um monte de lideranças assim na Rússia, né? Todo mundo de olho
no Putin, né? Tá vendo que o Putin não vai durar muito tempo, começa a surgir esse tipo de coisa. E aí tem esse outro papo aqui, né? O general SVR, que é aquele blogger russo que diz que tem um contato no Kremlin, então tem informações privilegiadas, e de fato ele já acertou muita coisa, já falou muita coisa correta, mas também já errou muita coisa, já deixou muita coisa no ar. Tem um tom um tanto sensacionalista, então eu peço que você tome cuidado, não leve muito ao pé da letra o que está aqui, mas eu vou falar porque é uma informação interessante, faz sentido e pode até indicar uma visão diferente disso daí, né? O que ele fala aqui? Primeiro ele começa falando que o Putin fez uma reunião sem mostrar a imagem, porque ele fez um procedimento no proctologista, então ele não está podendo sentar, teve que fazer deitado a reunião, aí não mostrou a imagem para as outras pessoas e coisa e tal. O importante dessa história é que, talvez porque não tinha imagem nesse encontro que ele fez com o Conselho de Segurança russo, o Putin falou mais do que o usual, né? E pela primeira vez ele assumiu uma eventual perda de todos os territórios ocupados, inclusive a Crimeia, nessa situação, né? Ou seja, na frente de um grande número de pessoas, não é um número tão grande assim, mas é o Conselho de Segurança da Rússia, são, se não me engano, 15 ou 16 pessoas que participam, tem governadores de vários estados, representantes das Forças Armadas e coisa e tal, é o pessoal que planeja a segurança da Rússia, né? Então ele falou que pela primeira vez foi tocado no assunto, não é que ele disse que isso vai acontecer, mas tocou-se no assunto de uma eventual devolução de todos os territórios para a Ucrânia, inclusive da Crimeia. Para alguns participantes, essas revelações vieram como uma grande surpresa. Antes disso, o Putin havia oferecido algumas opções de ajustamento na linha de frente, entregando alguns territórios tomados pelos russos ali na Ucrânia, mas nunca tinha falado na Crimeia, né? Então, assim, dá para entender que, eventualmente, ele até aceitaria, ou nos planos de paz que ele está pensando em propor, ele aceitaria até sair de todo o sul da Ucrânia, eventualmente até do Donbás, mas a Crimeia nunca sequer foi comentada como possibilidade de entrar num acordo, e agora parece que ele falou sobre isso, né? É lógico, falar sobre isso não quer dizer que ele vá fazer isso, mas muda o tom da conversa lá na Rússia, né? Bom, e finalmente parece que teve uma grande confusão lá na Chechênia, né? Começou com uma briga entre um policial de trânsito e um soldado checheno, e causou um grande tumulto lá na Chechênia, a ponto do Kadyrov mandar os recrutadores lá para recrutar gente para lutar na Ucrânia, né? Realmente, a situação caótica lá na Chechênia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.